Foi anunciado a continuação para o mangá de Ubel Blatt. Simplesmente, meu mangá favorito vai ganhar continuação neste ano de 2024. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que agora o autor vai poder consertar aquele final meia boca? Não é todo dia que vem uma notícia maravilhosa dessas. Ou piorar mais ainda o final, né? Vai saber realmente. Eu ainda preciso fazer algum dia um vídeo com todos os meus mangás favoritos, assim como sugerido por um telespectador algum tempo atrás. Eu não esqueci disso, mas vai ser mais futuramente. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, Ubel Blatt é meu mangá favorito, o número 1, o top 1. Apesar daquele final horrível na primeira parte, mas como foi confirmado uma continuação do mangá, então ele pode consertar isso, né? O autor pode consertar isso. E antes que eu me esqueça, se quiser conhecer o Meia-Noite Eu Te Conto, onde eu dou uma comentada sobre o que aconteceu durante a semana, sobre notícias ou qualquer coisa do tipo relacionada a animes, então considere virar um membro. Mas seja você membro ou não, eu agradeço mesmo assim seu apoio. O site Anime News Network, que é uma fonte confiável de notícias, divulgou nessa última semana um post relacionado ao anúncio de continuação de Ubel Blatt, o anúncio de continuação no mangá, que terá o nome de Ubel Blatt 2, e aparentemente terá sua estreia em fevereiro, agora em fevereiro. Mas do que se trata esta história de Ubel Blatt exatamente? Bem, com todo o prazer do mundo, vou dar uma explicada um pouco e dar uma geral nos primeiros capítulos para vocês terem uma noção dessa belezura de mangá de vingança, com um tema de vingança. Aqui nós vamos acompanhar o Koinzel, sendo que seu nome verdadeiro é Asterit. Ele é conhecido como o Herói da Fronteira por matar os líderes do exército da Asa Negra. E mais tarde no mangá ele também é conhecido como o Assassino de Heróis, por suas ações contra os 7 heróis do Império Desalenden. O Asterit é o principal protagonista de Ubel Blatt, e originalmente foi um dos 14 heróis Desalenden. Mais especificamente, atualmente ele é um dos Lanças da Traição, sendo também o único que sobreviveu ao ataque dos 7 heróis e voltou para se vingar de seus ex-aliados. Sim, é literalmente um mangá com tema de vingança. É uma história de certa forma bem pesada, não só falando do Eti, mas de outros assuntos envolvidos. Basicamente, quando a nação de Wishitek ameaçou invadir o Império Desalenden, o Imperador mandou 14 jovens em uma missão, com cada um armado com uma lança abençoada pelo próprio Imperador, onde procuravam derrotar a nação de Wishitek e impedir a invasão deles. Pra quem não tá ligado, Wishitek é uma nação que esteve em guerra com o Império Desalenden durante 20 anos. Eles são uma raça de criaturas mágicas que podem manejar armas mágicas e máquinas de guerra, basicamente. A magia deles é caracterizada pelo uso da carne, viva ou morta, tanto para obter poder quanto para materiais. Resumindo, é basicamente isso. Desses 14 heróis enviados na missão, acredita-se que 3 morreram durante a viagem e 4 se tornaram traidores. Com isso, os 7 restantes alegaram ter completado a missão bloqueando a invasão, e mataram os outros 4 traidores, que ficaram conhecidos como as 4 Lanças da Traição. E por outro lado, os 7 que retornaram foram aclamados como os heróis, os verdadeiros heróis. Mas digamos que não foi bem assim, que essa história contada pelos 7 heróis que voltaram com vida tem muitas mentiras envolvidas, e assim virando alvos da vingança do protagonista, que é uma das Lanças da Traição. Porque na verdade, as 4 Lanças da Traição foram os verdadeiros heróis, que arriscaram a vida para cumprir a missão que lhes foi confiada. E esses 7 heróis que sobraram decidiram fugir da missão por medo de morrerem. E quando os 4 Lanças da Traição retornaram vitoriosos após derrotarem o inimigo durante a missão, eles foram emboscados covardemente por seus companheiros e tiveram suas vidas ceifadas brutalmente. Posteriormente, os 7 heróis receberam o crédito pelo sucesso da missão e foram muito bem recompensados, com cada um recebendo terras para governar ao custo da vida dos verdadeiros heróis. O Asterit, uma das Lanças da Traição, sobreviveu a tudo isso, e com sua nova forma, ele resolveu caçar os Salvadores que ceifaram a vida de seus amigos e destruíram a própria vida do protagonista, né? Dito tudo isso, o Asterit é um daqueles que realmente comeu o pão que o diabo amassou. Por isso que eu falo que esse mangá não é só pesado no quesito do eti, sabe?
Após a traição dos 7 heróis, o Asterite, com seu último suspiro de vida, devorou literalmente uma fada, e foi assim que nasceu o Koinzel, sendo que graças a ter comido a fada, acabou herdando vários traços físicos daquele ser e salvando sua própria vida. O protagonista nessa nova forma se assemelha a um jovem híbrido de humano com elfo, com uma cicatriz sobre seu olho esquerdo e 2 longas tranças de cabelo loiro, além das orelhas élficas. Sendo que nessa obra o Koinzel, que é a nova forma do Asterite, é considerado bastante atraente nesta aparência. Isso se prova verdade sempre que ele faz alguma chucharia durante a aventura. Eu posso garantir a todos vocês que esse protagonista não é um virgão. Depois de tudo que ele passou, ele também quer aproveitar um pouco dos prazeres da vida, dos prazeres que a vida tem a oferecer. Se você for ler o mangá, vai entender isso. É um protagonista que vai dar orgulho, não se preocupem. O Koinzel tem também várias cicatrizes no corpo desde o momento em que foi traído, incluindo uma cicatriz em forma de X no peito, que apesar dos apesares, as cicatrizes deixam uma aparência mais B10 pra esse cara, isso eu tenho que admitir, eu gosto desse tipo de design. Fora que também parece que ele envelhece muito lentamente ou nem envelhece nessa nova forma dele. Eu não lembro se tinha alguma informação sobre a expectativa de vida do protagonista nessa nova forma de fada, de meio elfo, mas eu acho que não. Até onde sabemos é que o protagonista pode viver muito mais do que um ser humano normal. E já falando um pouco sobre os poderes dele, quando a situação exige, como por exemplo em alguma grande batalha, se o Koinzel estiver sob a luz do luar, ele pode desenvolver um par de asas extremamente grandes em forma de garras, além de poder se transformar em uma fada de tamanho humano. Mas não é sempre que isso acontece, eu acho que a transformação de fada dele foi apenas uma vez, se eu não me engano foi uma vez apenas. E como eu mencionei, sob a luz do luar é que o protagonista atinge seu ápice de poder, é quase como um Escanor 2.0, só que o poder do Asterite está ligado ao luar, sabe? Não que de dia ele fique muito fraco, mas o protagonista só consegue extrair o seu máximo nessa condição que eu citei. O Asterite em sua primeira vida já era reconhecido por suas habilidades como espadachim, e isso só cresceu com o decorrer da história aqui no mangá, sendo também conhecido como o espadachim negro. O cara não é pouca coisa. Bem, falando sobre o início da história aqui no mangá, o Koinzel, que é a nova forma do Asterite, apareceu na Orla da Floresta da Morte 5 anos antes do início da história. Na época ele estava muito fraco e à beira da morte, mas foi salvo por um cidadão da fronteira do Império. Depois de salvar o protagonista e oferecer comida e abrigo, o cidadão contou a ele uma história sobre os 7 heróis do Império, algo que ajudou a dar um contexto a tudo o que aconteceu após a traição. Não se sabe o que o Koinzel fez durante o intervalo de 5 anos, mas ele ressurgiu no início da história do mangá, no momento em que o exército da Asa Negra estava ganhando força na fronteira. Esse exército da Asa Negra foi criado pelo Asterite, não o protagonista, mas sim um falso Asterite, que usou a fama do protagonista na esperança de unir e proteger o povo da fronteira do perigo. Para conseguir isso, o Asterite da Shopee, o Asterite falsificado, acreditava que precisava de um símbolo tão poderoso quanto os 7 heróis para reunir o povo, então ele e seus aliados assumiram o nome das Lanças da Traição. E de certa forma deu um pouco certo isso. Centenas de soldados e cidadãos da fronteira reuniram-se atrás das falsas Lanças da Traição e se juntaram ao exército da Asa Negra. No entanto, a Asa Negra foi dissolvida depois que o Koinzel, o verdadeiro Asterite e herói da fronteira, matou o seu eu falso e os outros aliados desse exército, sendo esse o ponto de partida para a vingança do protagonista, que é quando ele conhece o Vide e a Atto, que tiveram problemas relacionados também aos 7 heróis. Com certeza é uma boa aventura épica, é uma boa história de vingança, é muito bom isso, por isso que eu recomendo muito, mas muito. Se você não conhece, apenas dê uma chance a este mangá. Ainda mais agora que foi confirmado que o mangá terá continuação, e com também rumores de anúncio de anime, isso é maravilhoso pra falar a verdade. Por isso eu recomendo muito. E pra quem leu o mangá todo até o final da primeira parte e quer saber o que a história vai tratar na continuação, eu vou deixar uma breve sinopse de Ubelblatt 2 aqui na descrição do vídeo, se tu quiser conferir.
No mais, era basicamente isso que eu tinha pra falar hoje. Provavelmente tinha mais alguma coisa também, tipo sobre a arte do mangá, que é muito bonita por sinal, mas eu vou deixar pra me arrepender depois de postar o vídeo. No mais, inscreva-se, confira o sininho e até mais! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.